Um dos aspectos negativos relacionados à transmissão da Bíblia é que não temos nenhum dos autógrafos originais, os escritos originais de Moisés, Davi, Pedro ou Paulo. Estes escritos se deterioraram e desapareceram e não temos ideia do que aconteceu com eles. Então a pergunta é, será que nós temos um texto confiável? Como o texto era transmitido para que possamos ter a certeza de que temos uma cópia precisa dos autógrafos originais? Eu acredito que a preservação tem dois lados distintos. Um lado lida com o texto em si, que, copiando cuidadosamente as escrituras, a integridade ou pureza do texto era preservada. E eu acredito que havia outro lado na preservação, que é preservar a Bíblia como a própria Bíblia. Porque precisamos nos lembrar que muitos destes livros foram copiados em épocas muito difíceis na história do mundo, especialmente da Europa. Então você tem uma ideia com dois lados, a preservação do texto da Escritura e a das Escrituras propriamente ditas. Durante o período medieval, Deus trabalhou para preservar a integridade dos textos das Escrituras e da Bíblia como livro. Através dos calmos e disciplinados monges da ordem monástica, dentro dos monastérios, monges trabalhavam longas horas para completar uma única cópia de um livro. Por volta do ano 480, havia um homem chamado São Benedito e ele desenvolveu uma regra, chamada Regra de São Benedito, para dar estrutura para a vida dos monges. A regra envolvia 4 atividades dos monges. Eram elas: trabalhar com as mãos, fazer trabalhos manuais, ler a palavra de Deus, orar e meditar. Outra regra era o seu desejo de aumentar suas bibliotecas. Nós precisamos nos lembrar que nessa época, se você quisesse ter um livro, você não poderia sair e comprar, você teria que achar uma cópia do livro que seria de posse de alguém e essa pessoa teria que lhe emprestar, então você copiaria à mão. E em cada monastério havia um cômodo especial. Esse cômodo era chamado de scriptorium. Literalmente, essa palavra significa quarto de escrever. A propósito, era o único cômodo no monastério em que fazia calor, e o motivo do calor não era para o conforto dos monges, mas para impedir que as tintas congelassem e que as suas mãos ficassem dormentes. Então, nos scriptoria, os monges copiavam as escrituras. Escribas eram artistas. Eles tinham a habilidade, como a de um calígrafo hoje em dia, para escrever de forma bonita e bem legível. De modo que esses calígrafos, esses escribas, copiavam as escrituras. Muitas vezes os monges adicionavam o que chamamos de adendos ou finais do livro. Alguns desses adendos eram engraçados. Por exemplo, um monge escreveu: enquanto o mar balança e o exausto marinheiro anseia pela visão da terra, este monge também anseia pelo fim deste livro. Ele estava cansado de escrever, mas havia também outros adendos que mostram lados mais sérios e espirituais. Por exemplo, nós lemos que um monge escreveu essas palavras: este livro foi fielmente copiado para você por seu amigo John, e quando a minha mão que o escreveu estiverem na sepultura, as palavras que escrevi viverão para sempre, pois elas são o Espírito e a verdade. Que o leitor seja abençoado com a salvação de sua alma, lendo as palavras da vida. Copiar as escrituras à mão começou muito antes da época dos monastérios. A tradição dos escribas começou nos tempos do Antigo Testamento com o povo de Deus na nação de Israel. A tradição dos escribas no Antigo Testamento começou basicamente com Esdras. No entanto, como os levitas eram os guardiões, os protetores e os intérpretes da palavra de Deus, a tradição ficou mais ou menos com os levitas para serem aqueles que manteriam os manuscritos, fariam as cópias e os interpretariam. Eles tinham a responsabilidade de preservar e guardar a palavra de Deus, então cabia uma nação, e as pessoas que faziam isso eram apontadas pelos líderes religiosos. Eles foram aos extremos para se certificarem de que aquelas cópias eram precisas. Após copiarem uma página ou uma parte do rolo, eles contavam o número de palavras para se certificarem de que o que estava no novo manuscrito era exatamente o que tinha no antigo.
Eles contavam o número de palavras em uma linha e se certificavam de que era o mesmo número. Eles pegavam um manuscrito antigo, começavam por cada ponta em direção ao meio para encontrar a letra do meio. Aí iam para o que tinham acabado de copiar. Começavam por cada ponta e se certificavam de que a letra do meio era a mesma que a do antigo manuscrito. É bem diferente quando se trata dos textos do Novo Testamento. Qualquer um podia copiá-los. Não havia restrições em relação à cópia desses textos para apenas um grupo de pessoas em especial. Como resultado, os erros começaram a se multiplicar. E você descobre que enquanto alguns textos eram copiados fielmente, outros não eram copiados com o mesmo grau de cuidado e diligência. Um dos problemas que os judeus tinham em relação à sua história era que o hebraico antigo começou a ser uma língua estrangeira para eles. Eles estiveram na Babilônia e aprenderam o aramaico, depois viveram na cultura romana, onde o grego era predominante e o latim era a língua oficial do Império Romano. Então, à medida que se dispersavam por outros países do mundo, aprendiam outras línguas. E o hebraico é muito interessante, pois não tem vogais. Então era necessária uma maneira para reter a vocalização do texto, o que realmente dizia e como era possível ler. Então um grupo chamado Massoreta, por volta de 800 DC, apareceu e começou a desenvolver um sistema de vocalização, pontos e linhas em volta das letras e acentos que informavam como as palavras eram pronunciadas, como eram vocalizadas, de acordo com os sons quando eram cantadas. Então todo esse sistema foi feito pelos maçoretas, mas aí eles enterraram os manuscritos antigos, pois estavam se deteriorando e perdendo a referência. E só o que temos são os manuscritos de 800 DC, chamados de textos maçoretas. Então esse foi um pequeno problema, pois havia um grande espaço de tempo entre a época em que foram escritos, quase 2000 anos. E como sabemos se eram precisos? Mas então houve uma descoberta muito afortunada. Em 1947, um pastor árabe chamado Mohammed Abdib estava procurando sua cabra quando entrou numa caverna e encontrou o que se tornou conhecido como Pergaminhos do Mar Morto. E quando os textos maçoretas foram comparados com os Pergaminhos do Mar Morto, encontraram uma tremenda semelhança com relação aos que os maçoretas haviam feito. Quando esses pergaminhos foram encontrados nas cavernas Qumran, eles tinham 1000 anos a mais do que qualquer manuscrito que havia até aquela época. Todos os livros do Antigo Testamento, em parte ou completos, exceto o livro de Esther. Quando foram traduzidos, descobriu-se que eles tinham 99% de precisão com relação ao livro que já possuíam, num período de mais de 1000 anos, e, ainda assim, quase nenhuma divergência no que diziam. Então, esse era o tipo de coisa que fortaleceu o conceito de transmissão. A Bíblia foi transmitida com tanta precisão que se tornou um verdadeiro fenômeno. Como os escribas haviam conseguido realizar aquilo? Aqui na minha frente eu tenho um exemplar de um livro que ilustra como Deus manteve sua palavra. É uma cópia das Epístolas de Paulo. Há duas coisas sobre ela que eu acho muito interessante. A primeira é a tradição da qual ela veio, e essa tradição é chamada tradição insular. Insular é relacionado à ilha. E que ilha? A ilha da Islândia. Durante aquela época, na história da Europa, quando havia guerra, pilhagem, todo tipo de destruição acontecendo na principal ilha da Europa, monges irlandeses copiavam fielmente as Escrituras. Então, Deus usou os monges irlandeses para preservar sua palavra. Outra coisa interessante sobre esse livro é que é chamado de epístola comentada. O que quer dizer epístola com comentário. E era um comentário feito pelos primeiros padres da igreja: Agostinho, Jerônimo, Atanásio, Tertuliano e outros. As suas palavras, suas interpretações das Escrituras foram coletadas e então foram colocadas no que chamamos de comentário. O comentário tinha um nome, comentário ordinário. Nesse caso, não estamos falando de um comentário comum ou de um comentário qualquer, mas o comentário prescrito. Essa era a interpretação prescrita das Escrituras. Ela foi unida na Idade Média por 3 homens. O nome deles era Anselmo de Leon e seu irmão Ralph. O terceiro homem se chamava Gilbert, o Universal.
E ele era chamado assim, tinha esse cognome, por ter a fama de conhecer tudo sobre tudo. Então esse comentário foi colocado aqui, escrito aqui, nas páginas da epístola, e entre as linhas do texto. Por isso temos uma expressão em português que diz: precisamos aprender a ler as entrelinhas, porque para entender o significado precisamos ler o glossário que é colocado entre as linhas do texto. E essa era a maneira que a palavra de Deus era interpretada na Idade Média. Esse manuscrito mostra, então, como Deus preserva sua palavra. Ele a preservou da destruição e impediu que ela fosse perdida no que diz respeito ao texto.